Olá Dev! Até o momento a nossa aplicação está utilizando uma estrutura de dados simples, que está simulando um banco de dados. Então a gente está usando aqui no nosso Course Services esse array, que a gente já define ele com o primeiro valor aqui fixo para a gente trabalhar. O Nest ele se integra facilmente a qualquer banco de dados, seja SQL ou NoSQL, como MongoDB, por exemplo. Podemos fazer essa integração com o banco de dados de algumas maneiras aqui no Nest. Então a gente vai começar usando o recurso TypeORM. Então o TypeORM ele vai nos permitir interagir com entidades, repositórios e várias outras funcionalidades de forma prática e segura. Então a gente vai começar procedendo com a instalação do TypeORM e das dependências que são necessárias para o funcionamento dele aqui na aplicação. E aí depois a gente dá uma olhada em como funciona esse recurso. Então eu vou aqui no terminal. A gente vai começar instalando com npm e TypeORM. Aí a gente precisa da integração do TypeORM com o Nest, que é o pacote @nest.js/TypeORM. E como aqui eu pretendo trabalhar com Postgres, eu preciso também instalar o pacote do Postgres para o Node.js, que é o PG. Ok. Então a instalação que a gente fez, deixa eu fechar esse serviço, a instalação que a gente acabou de fazer aqui, traz para a gente a configuração de um novo módulo que a gente configura aqui no App Module da nossa aplicação, que é o módulo do TypeORM. Então a gente vai fazer a importação dele aqui e configurar todos os parâmetros de conexão com o banco de dados que a gente precisa. Então aqui eu posso passar aqui o TypeORM Module, então ele está aqui, TypeORM Module. Então já vai importar aqui para mim, que é do pacote que a gente acabou de instalar, nest.js/TypeORM. E aqui, para esse módulo aqui, eu substituí aqui, o curso módulo que estava aqui, Vamos lá. Aqui. Então, esse módulo, ele precisa de uma série de propriedades que a gente tem que informar para ele, para poder definir a conexão com o banco de dados que a gente quer usar. Nesse caso, para a gente poder passar para ele um objeto com todas essas configurações, a gente tem que usar um método aqui, forRoot. E através desse método forRoot, a gente passa um objeto com as opções para se conectar ao banco de dados. Então aqui a gente vai passar todos os parâmetros que a gente precisa para se conectar com o banco de dados do Postgres que eu pretendo usar aqui. Então primeiro que eu vou passar o tipo de conexão, que é o tipo de banco de dados, que é Postgres. Depois eu vou passar o host. Esse banco de dados vai estar rodando aqui na minha própria máquina. Então eu vou informar aqui o localhost. Qual porta que ele vai funcionar? Eu vou subir esse serviço na porta 5432. Lembrando que eu ainda não criei nada aqui desse banco de dados. Esse servidor do banco de dados ainda não está aqui. Vou definir o username para se conectar a esse banco de dados, que vai ser o usuário default, que é o Postgres, minúsculo. A senha, eu vou definir a senha aqui no meu caso como Docker, porque eu já tenho um container aqui já com essas definições. Eu também informo qual o nome do banco de dados que eu vou trabalhar, e eu vou usar o banco de dados que já vem como padrão quando a gente roda um container do Postgres, que é o banco de dados Postgres. O nome do banco de dados é o mesmo nome do serviço. E vou definir dois atributos aqui, que esse módulo aqui, do TypeORM do Nest disponibiliza para a gente, que é o AutoLoad Entities. Vou definir como True. Então ele já vai fazer esse carregamento automático das entidades. E esse outro parâmetro Synchronize, que é para ele sincronizar também para a gente, que ele já vai criar, ele arruma aqui, ele já vai criar para a gente as tabelas no banco de dados automaticamente, de acordo com o que a gente definir nas entidades. Então eu crio a entidade, como a gente já tem uma entidade aqui. Então, nossa entidade tem aqui ID, Name, Description e Tags. Então, com base na nossa entidade, ele vai criar uma tabela no banco de dados. Porém,
essa entidade aqui não tem nada de TypeORM nela aqui ainda. Isso aqui não vai ser considerado da forma como está aqui, né? De que forma que vai ser? São os decorators, que a gente vai estar vendo um pouco mais à frente. Mas aqui a gente já criou todos os parâmetros de conexão que eu pretendo usar. Então, o tipo do banco de dados, o host, a porta que ele vai funcionar, o usuário e senha e o nome do banco de dados. Para a gente conseguir usar isso agora, a gente precisa do banco de dados em execução aqui na nossa máquina. Eu vou rodar um banco de dados Docker. Para quem não conhece Docker, não tem muita prática com isso. Tanto aqui no meu canal quanto no site, eu tenho lá postagens, aqui no caso um vídeo, né, com introdução e conceitos básicos do uso do Docker, beleza? Outra opção é você entrar no site do Postgres, baixar e instalar na tua máquina. Você vai ter um servidor Postgres rodando na tua máquina aí no teu PC, vai conseguir usar também. E aí você vai definir os parâmetros aqui, ó, de usuário e senha de acordo com o que você definir na instalação do teu Postgres aí, beleza? Então é isso. Eu vou subir o container aqui. Antes eu tenho que subir o meu Docker Desktop, que ele está parado aqui, para a gente poder dar sequência. Ok, então aqui ó, eu vou aqui no terminal e para subir esse container Docker aqui na minha máquina, eu vou executar o comando Docker. Para quem não tem um container aí, eu já tenho. Rodaria aqui só o start aqui para iniciar. Para quem não tem e quer criar um container, você vai executar o seguinte comando, docker run. Vamos dar um nome a esse container, --name Postgres, e está aqui o comando completo. Então você vai usar exatamente isso aqui, ó. Se você definiu os seus parâmetros com senha Docker, né, e o usuário como Postgres, basta você passar assim, docker run --name Postgres, isso aqui para você dar um nome ao seu container. -E para você definir uma variável de ambiente, que é a variável de ambiente para definir a senha do Postgres. Então isso aqui ó, tem que estar passado exatamente como está aqui, tudo em maiúsculo, e exatamente como está aqui, Postgres _ password, igual ao Docker, que é o nome que eu dei aqui. Ó. Se você pôs Postgres aqui como senha também, aqui você vai informar Postgres. -P, para a gente fazer o bind de portas. Então a porta que está no container aqui, ó, 5432, é a porta que vai rodar em minha máquina também, que é a que eu informo aqui. Ó. Então localhost, minha máquina, porta 5432, que é a que está aqui do lado esquerdo desse bind. Está do lado direito, é a porta que funciona dentro do container. O D é para ele rodar em modo background, não ficar com o meu terminal fixo aqui. E aqui o nome da imagem que você quer usar. Então você roda esse comando, você vai criar um container do Postgres, né? Com esse nome Postgres mesmo, e ele vai funcionar na porta 5432. Eu vou cancelar isso aqui porque eu já tenho ele aqui na minha máquina. Como eu já tenho, eu vou só rodar um docker start Postgres. Eu já tenho esse container aqui. Então ele já rodou para mim aqui, beleza. Agora a gente pode... Deixa eu voltar aqui, eu vou parar o servidor e subir de novo, para que ele suba considerando as configurações ali do servidor Postgres. Da conexão aqui, ó, com o banco de dados Postgres. Então ele já subiu, TypeORM Core Módulo está aqui, ó, inicializado. TypeORM também, ou seja, está tudo ok aqui para a gente começar a trabalhar com TypeORM na nossa aplicação. O fato de ter subido tudo aqui ó, é um indicativo de que está ok. Por exemplo, se a gente passa uma senha diferente da que está definida no servidor, vou salvar aqui, vou subir de novo a aplicação. Ele vai tentar se conectar ao servidor Postgres e não vai conseguir, ó, tá vendo? Então, o fato dele não ter dado erro, isso garante para a gente de que está tudo ok na nossa configuração. Vou voltar aqui a senha Docker. Salvar o arquivo, subir o servidor. E tá aí, ó, tudo ok, pronto para a gente usar. Então a partir da próxima aula a gente já começa a conhecer aí algumas coisas do TypeORM, né, olhando lá a documentação e já começar a colocar os recursos dele em prática aqui na nossa aplicação. Até lá!